Olá, galerinha, vamos continuar com as aulas sobre o Enem, mecânica, especialmente cinemática. Na última aula a gente já viu, né, sobre movimento uniforme, e hoje, nessa aula aqui, nós vamos ver sobre movimento uniformemente variado. Né? Vamos escrever aqui, só para a gente analisar aqui, ó, movimento uniformemente variado. Ó, vamos lá. Movimento uniformemente variado. Primeiro, o que é um movimento variado? O que pode variar no movimento? Você vai lá, Marcelo, pode variar o espaço, a posição, perfeito. À medida que o tempo passa, o tempo também varia, naturalmente, à medida que o tempo passa, a posição que o objeto ocupa vai mudando constantemente. Beleza? Né? Só que se ele se movimenta, o fato dele se movimentar, claro, aquela questão em relação a determinado referencial, é o fato que ele possui uma determinada velocidade, certo? Se o módulo da velocidade for constante, o movimento é chamado de uniforme. Agora, se o módulo da velocidade variar no decorrer do tempo, esse movimento é o que a gente chama de movimento variado. Entendeu a diferença? Ali eu escrevi movimento uniformemente variado. Agora eu estou falando para vocês apenas movimento variado. O que é um movimento simplesmente variado? Um movimento chamado apenas de variado é aquele que o módulo da velocidade varia. Só que eu não estou especificando para você que jeito que está variando. Quando eu falo que o módulo da velocidade varia, quer dizer que ela aumenta ou ela diminui. Beleza. Mas aqui, se o movimento for uniformemente variado, esse valor de variação da velocidade ele vai ser sempre o mesmo. Ou seja, quando eu falo que a velocidade varia, quer dizer que ela pode aumentar, pode diminuir. Aumentar ou diminuir. Tá. Se o movimento for uniformemente variado, o valor que a velocidade varia, ou seja, que ela aumenta, que ela diminui, é sempre o mesmo. Esse é o movimento que a gente chama de uniformemente variado, ou seja, a velocidade, o módulo da velocidade varia de maneira uniforme. Entendeu a diferença? Está variando, tudo bem, isso é um movimento variado. Só que não está variando de qualquer maneira, está variando de maneira uniforme. Então aqui, ó, outra coisa, detalhe, não especifiquei mais uma vez a trajetória. Nós estamos falando de uma prova que é do Enem. Lá os caras podem colocar N situações. Por isso que cuidado, já disse algumas vezes para vocês nas aulas anteriores, mas eu vou continuar dizendo. Cuidado com a trajetória, ele tem que especificar, se não especificar pode ser qualquer uma. O que é um movimento variado? Módulo da velocidade varia. Vou escrever aqui. Módulo da velocidade varia no decorrer do tempo. Certo? Ela varia, o módulo da velocidade varia. Só que, como eu disse para vocês, não está variando de qualquer maneira, está variando de maneira uniforme. Ou seja, o que quer dizer variar de maneira uniforme? Varia porque a aceleração é constante. Ó, a aceleração ela é constante. O que quer dizer uma aceleração? Para começo de conversa, o que é aceleração? Ó, vamos falar aqui que a aceleração de um objeto, vamos inventar um número aqui, que é de 5 metros por segundo ao quadrado. O que é 5 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que o módulo da velocidade está variando 5 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, a velocidade está aumentando ou diminuindo 5 metros por segundo a cada segundo. Vamos colocar que um corpo partiu do repouso. Eu falo para vocês que um corpo partiu do repouso e tem essa aceleração. Se ele partiu do repouso e tem essa aceleração, ou seja, depois de 1 segundo, a velocidade dele vai ser 5 metros por segundo. Mais 1 segundo, 10. Mais 1, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. O valor da velocidade é o mesmo. Isso é o movimento que a gente chama de uniformemente variado.
Velocidade aumenta continuamente ou diminui constantemente, continuamente também. Por isso que eu coloquei como segundo item aqui, a aceleração ela é constante. A aceleração sendo constante, o movimento ele é uniformemente variado e nós temos algumas formulinhas que a gente pode usar. As equações. Vamos lá. As equações do movimento uniformemente variado são essas daqui, ó. V igual a V0 mais AT. Equação segunda é chamada de equação de Torricelli. Eu vou escrever os nomes ali daqui a pouco, mas é V quadrado, V0 quadrado, mais 2 vezes A vezes o ΔS, já vou falar o que é cada um. E a última é S igual a S0 mais E0T mais AT ao quadrado sobre 2. Pronto, ó. São essas as formulinhas que nós podemos usar no movimento uniformemente variado. Dúvida clássica que muitos dos meus alunos falam. Marcelo, tenho 3 fórmulas. Quais são as fórmulas que eu vou usar? Como é que eu vou saber qual fórmula que eu vou usar? Eu não gosto de decorar a fórmula, né? Mas essa daqui você pode usar o V igual a V0 mais AT. Repara que não tem ΔS ou S. Aqui está faltando. Não é que está faltando, não tem. É o que a gente chama de variável ausente. Não tem S, não tem S0, não tem ΔS. Então, se o exercício não fornecer S, S0, ΔS, a distância percorrida, muito provável que você utilize essa. Essa aqui, repara que não tem T de tempo. Então, se o exercício não forneceu tempo, é muito provável que você utilize essa. Essa daqui não tem a velocidade final. Então, se o exercício não forneceu a velocidade final, é muito provável que você tenha que utilizar essa daqui. Essa primeira, se você quer um nome para cada uma dessas equaçõezinhas aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, é chamada de função horária da velocidade. Função é uma variável que depende da outra. Função horária quer dizer que é do tempo. Ou seja, a velocidade que depende do tempo. Olha aqui, ó, velocidade em função do tempo. Função horária da velocidade. Essa segunda aqui é chamada de equação de Torricelli. Em homenagem, né, ao evangelista Torricelli, né? Desenvolveu essa formulinha, ela é bem prática para a gente na utilização de resolução de exercício de movimento uniformemente variado, que ela não tem tempo, né? Se o exercício não forneceu tempo, omitiu tempo, ou não houver a possibilidade de você determinar o tempo, você pode usar essa daqui. Essa última aqui é uma função horária também, como você pode ver, tem o T de tempo aqui. Essa é chamada função horária do espaço, né? Função horária, função do tempo, né? Dos espaços. Função horária dos espaços. Função horária da velocidade, equação de Torricelli. Função horária dos espaços. Detalhe, matemática. Nós temos que fazer alusão direta aqui à matemática. Função horária da velocidade é uma função no primeiro grau. Gráfico de uma função no primeiro grau é uma reta inclinada para cima ou para baixo. Essa daqui, espaço em função do tempo. O gráfico do espaço em função do tempo, repara que aqui, ó, é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, o gráfico de uma função do segundo grau, você sabe, é uma parábola. Só que a parábola tem duas possibilidades, se é concavidade para cima ou pode ter concavidade para baixo. A gente vai ver os gráficos daqui a pouco. Mas antes disso, fique à vontade para você usar a formulinha que você quiser. Fórmulas são ferramentas matemáticas. Você tem, para resolver qualquer problema envolvendo o movimento uniformemente variado, você tem essas 3 ferramentas. Você vai usar a que for conveniente, tanto faz. Tem muitos alunos que falam, Marcelo, não sei se eu uso uma, se eu uso a outra, se eu uso a outra. Use o que você quiser. Pega a primeira, funcionou? Ótimo. Pegou a primeira, não deu certo? Vai para outra. Não deu certo? Vai para outra. Tem que funcionar, qualquer uma das 3 aqui. Claro que uma questão pode ter um caminho que é um pouco mais curto, um caminho que é um pouco mais longo, mas, independentemente do caminho que você pega, qualquer uma dessas 3 aqui tem que funcionar. Antes da gente ver os gráficos, né, relativo ao movimento uniformemente variado, nós precisamos classificar esses movimentos. Vamos lá. Classificação. Ó,
Essa classificação que eu vou passar para vocês agora é a classificação de acordo com a variação do módulo da velocidade. Que se varia o módulo da velocidade só pode ser movimento uniformemente variado, porque no movimento uniforme só tinha a velocidade, tinha módulo constante, então ela não aumentava, não diminuía. Então não tinha como classificar ela. Aliás, porque a velocidade é constante. Agora aqui, se o módulo da velocidade varia, existem duas possibilidades. O movimento pode ser chamado de acelerado e o movimento pode ser chamado de retardado. Olha, o próprio nome está falando ali, gente. O movimento acelerado, ele está acelerando, certo? Ele está aumentando o módulo da velocidade. O movimento chamado de retardado, ele está retardando. É quando o módulo da velocidade diminui. E eu vou até escrever essas definições aqui para vocês. O que é um movimento chamado de acelerado? É aquele em que o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. O que é o movimento chamado de retardado? É o contrário do acelerado, quando o módulo da velocidade diminui. Pronto. Ó. Módulo. Aí você fala, Marcelo, mas velocidade é vetor. O fato de um vetor variar, não necessariamente no seu módulo. Eu não posso falar que o vetor velocidade está variando e, portanto, tem aceleração? Perfeito. Só que daí o movimento não pode ser necessariamente retilíneo. Por isso que eu não coloquei como subtítulo movimento retilíneo uniforme. Eu coloquei apenas retilíneo uniformemente variado. Coloquei movimento uniformemente variado. Movimento chamado de variado, eu repito, é quando o vetor velocidade varia. Você fala, Marcelo, mas o movimento circular está variando a direção e sentido. Beleza, é um movimento variado, vetor velocidade varia. Aí você fala, Marcelo, mas se o vetor velocidade varia, isso quer dizer que ele possui aceleração? Perfeito. Para que serve então a aceleração em um movimento? A aceleração de um movimento serve para mudar o vetor velocidade. Módulo, direção e sentido, qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Se o movimento for retilíneo, vai ter mudança apenas no módulo da velocidade. A aceleração só vai mudar o módulo da velocidade. Se o movimento for circular, pode ter mudança no módulo? Pode, mas se tem movimento circular, tem uma aceleração que serve para mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Lembra, essa aceleração é a aceleração centrípeta. Então, ó, resumindo tudo isso que eu disse, para que serve a aceleração? A aceleração serve para mudar o vetor velocidade. Se o movimento for retilíneo, de uniformemente variado, pode ser um retilíneo acelerado, retilíneo retardado. Acelerado é que o módulo da velocidade aumenta, retardado é quando o módulo dela diminui. Mas falou em mudança do vetor velocidade, você já tem que associar na hora. Tem aceleração. Você fala, Marcelo, mas então, só lembrando aqui, um movimento circular, o fato de ter a aceleração, que é a centrípeta, que sempre aponta para o centro da trajetória, essa aceleração centrípeta, a gente coloca aqui, ó, ACP, ela muda a direção e sentido do vetor velocidade, ela não interfere no módulo. Se tiver alteração do módulo da velocidade, aí o movimento vai poder ser acelerado ou ser retardado. A aceleração centrípeta não fala pra gente se o movimento é acelerado ou retardado. Porque a aceleração centrípeta não interfere no módulo da velocidade, só interfere na direção e sentido do vetor. Agora, ignorando a aceleração centrípeta, se tiver uma outra aceleração, que é a chamada tangencial, aí o movimento pode ser acelerado ou pode ser chamado de retardado. Veja bem, se o vetor aceleração é um vetor, se o vetor aceleração tiver a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, o movimento é acelerado. Eu vou até colocar aqui para vocês aqui, ó. O movimento acelerado, você tem aqui o vetor velocidade apontando para a direita,
o vetor aceleração também vai apontar para a direita. Se o movimento for chamado de retardado, se o vetor velocidade está apontando para a direita, o vetor aceleração estará apontando para a esquerda. Pronto. Disso a gente pode tirar algumas regras. Vetor velocidade e vetor aceleração têm sempre a mesma direção. Direção é diferente de sentido. Direção é o suporte do vetor, sentido é para onde que aponta. Então, vetor velocidade e vetor aceleração têm sempre a mesma direção. Se além de ter a mesma direção eles tiverem o mesmo sentido, isso quer dizer que o módulo da velocidade está aumentando e o movimento ele é acelerado. Se vetor velocidade e vetor aceleração têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Isso quer dizer que ele está andando para um lado, só que a aceleração está no sentido oposto. Logo, o movimento é chamado de retardado e eu posso dizer que a velocidade estará diminuindo. Não esqueça disso. Vetor velocidade, mesmo sentido que o vetor aceleração, acelerado. Vetor velocidade, vetor aceleração, sentidos opostos, retardado. Aqui, você pode até lembrar também aquela história lá da reta orientada. Aqui, o sinal da velocidade e o sinal da aceleração serão iguais. O que isso quer dizer, Marcelo? Se os dois são positivos, acelerado. Também existe a possibilidade dos dois serem negativos. Então veja bem, pessoas. Se vetor velocidade e vetor aceleração tiver a mesma direção e o mesmo sentido, eles terão o mesmo sinal. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Consequentemente, o movimento é acelerado. Vetor velocidade e vetor aceleração, sentidos opostos. Tá um apontando para um lado, está apontando para o outro. Quer dizer que o movimento é retardado. Logo, velocidade e aceleração terão sinais opostos. Se a velocidade for positiva, a aceleração é negativa. Ao contrário, se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. Portanto, você aí não associa o sinal da aceleração com o tipo de movimento. Tem gente que vai lá e associa. Calculei a aceleração. Deu menos 5 metros por segundo ao quadrado. Menos 5. Deu menos 5. Então quer dizer que a velocidade está diminuindo, o movimento é retardado. Não associe o sinal da aceleração com o tipo de movimento. Você pode ter uma aceleração negativa e o movimento ser acelerado. Se a aceleração for negativa e a velocidade for negativa também, o movimento, portanto, é acelerado. Então, recapitulando para encerrar esse assuntinho aqui. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal, acelerado. Velocidade aumenta. Velocidade e aceleração, sinais opostos, a velocidade diminui, consequentemente, o movimento é chamado de retardado. As equações matemáticas são aquelas ali que eu passei para vocês e elas descrevem um gráfico. Como é que vai ser os gráficos do movimento uniformemente variado? Vamos lá. Gráficos do movimento uniformemente variado. Vamos lá. Velocidade em função do tempo. Primeiro, dois primeiros. Velocidade, vou colocar aqui em metros por segundo e o tempo em segundos. Velocidade, metros por segundo. Vou fazer do espaço. Espaço em metro. Tempo em segundos. Duas possibilidades também. Tempo, espaço. Vamos lá. Gente, a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, não é aquela lá V igual a V0 mais AT? V igual a V0 mais AT é uma função no primeiro grau. Gráfico de uma função no primeiro grau, duas possibilidades. Reta inclinada para cima, reta inclinada para baixo. Pronto, duas possibilidades. Gráficos do espaço em função do tempo. Função horária dos espaços. S igual a S0 mais E0t mais AT quadrado por 2. AT quadrado, T quadrado.
Se é uma função do segundo grau, o gráfico, portanto, de uma função do segundo grau, você lembra, é uma parábola. Parábola tem duas possibilidades. A parábola tem concavidade para cima, como essa daqui, mas ela pode ter concavidade para baixo. Quais são as informações que a gente pode tirar desses 4 possíveis gráficos aqui? No caso do gráfico do espaço em função do tempo, aqui, ó, nesse instantezinho aqui, eu posso dizer que a velocidade dessa partícula é 0, ou seja, no ponto mais baixo da parábola a velocidade é 0, assim como aqui que no ponto mais alto dessa parábola a velocidade desse cara aqui vai ser 0. Pronto. Concavidade para cima, eu posso concluir, devo concluir que a aceleração ela é positiva. Ela é constante, o movimento ele é uniformemente variado, ela é constante positiva. Aqui ela vai ser constante e negativa. Mais uma vez, não associo o sinal da aceleração com o tipo de movimento. Por quê? Ó, do início do movimento até nesse instante, ó, nesse instante a velocidade é 0. Então, o que acontece com a velocidade dela antes desse instante? Só pode diminuir. Então, aqui do início até aqui, ó, até nesse instante, o movimento ele é retardado, porque a velocidade diminui. A partir daqui, o movimento ele é acelerado, porque se nesse instante a velocidade é 0, ela só pode aumentar, o movimento é acelerado. Mesma ideia para esse outro gráfico. Do início do movimento até nesse instante, a pessoa olha para um gráfico, olha para o outro e fala, esse daqui é o contrário desse. A pessoa na hora fala, esse gráfico aqui é o contrário desse. Então, se daqui até aqui é retardado, daqui até aqui deve ser acelerado. Pois aqui está apontando, daqui está vindo para baixo, daqui está indo para cima, deve ser o contrário. Só que nesse instante aqui, ó, a velocidade não é 0. Se a velocidade é 0 nesse instante, a velocidade só pode diminuir. Então aqui, mais uma vez, do início do movimento até nesse instante, a velocidade diminui. E, portanto, o movimento é retardado. Também, do mesmo jeito. Marcelo, mas o gráfico que está para cima é um gráfico de espaço em função do tempo, não é velocidade. A velocidade está aqui em cima. A partir daqui, ó, a partir desse instante, nesse instante aqui a velocidade é 0. O que só pode acontecer com a velocidade a partir desse instante? A velocidade só pode aumentar. Portanto, a partir desse instante, a velocidade aumenta, portanto, aqui o movimento ele é acelerado. Então, ó, retardado até nesse instante, nos dois gráficos é retardado, e a partir daqui, que a velocidade aumenta, o movimento vai ser acelerado, certo? Esse gráfico aqui, o que está acontecendo com o módulo da velocidade? Ó, à medida que o tempo passa, o módulo aumenta, portanto, esse movimento aqui ele é acelerado. Vou colocar aqui, o movimento ele é acelerado. Aqui o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo, portanto esse movimento aqui ele é retardado. Mas é um movimento progressivo ou retrógrado? Ó, dica. Para você concluir se o movimento ele é progressivo ou retrógrado, você olha apenas para o sinal da velocidade. Não importa o que esteja acontecendo com ela, não importa se ela está aumentando, se ela está diminuindo ou se ela está constante. Não me interessa. Você só vai olhar para o sinal da velocidade. Se você tiver uma velocidade positiva, progressivo. Se você tiver uma velocidade negativa, retrógrado. Ó, qualquer instante que eu pego aqui, ó, a velocidade não assume sempre valores positivos? Sempre valores positivos. Portanto, esse movimento ele é progressivo. Aqui, progressivo ou retrógrado? A pessoa já associa. Ah, tá para baixo, deve ser o contrário desse. Se é progressivo, deve ser retrógrado. Não. Qualquer instante que eu pego aqui, ó, a velocidade sempre assume valores positivos também. Se a velocidade sempre assume valores positivos, quer dizer que esse movimento também é progressivo. Fala, Marcelo, o gráfico está na parte de cima. E se ele estiver na parte de baixo? Ó, para encerrar essa aulinha, se você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, o gráfico está desse jeito aqui, ó, desse jeito aqui. Esse movimento aqui, ele é acelerado ou ele é retardado? O que está acontecendo com o módulo da velocidade? O módulo é valor, número, independentemente do sinal. Se você pega aqui nesse instante, a velocidade tem esse valor. Pega nesse instante, a velocidade tem outro valor. Ó, o que está acontecendo com o módulo da velocidade? Aqui, sei lá, era menos 5, aqui é menos 8. Do menos 5 ao menos 8, se o sinal só indica o sentido, a velocidade era 5 e foi para 8, a velocidade aumentou. Portanto, esse movimento aqui, ele é acelerado. Módulo da velocidade aumentou. Mas ela está aumentando em valores negativos, concorda comigo? Se está aumentando em valores negativos, o sinal só indica o sentido, então esse movimento aqui, ele é retrógrado. Retrógrado porque a velocidade é negativa. Acelerado porque o módulo dessa velocidade aumenta, como eu falei de exemplos aqui. Aqui é menos 5 e aqui é menos 8.
módulo, é só um número. Número. A velocidade não era 5, foi para 8? Ah, mas é menos. Menos só indica o sentido. Quanto ao sentido, nós só classificamos o movimento em progressivo ou retrógrado. Beleza, pessoas? Isso foi um movimento uniformemente variado. Um abraço.